Estamos de volta. Um advogado aqui de Florianópolis vem fazendo a diferença na administração de grandes empresas brasileiras, entre elas a Vale e a Petrobras. Durante uma conversa com o repórter Luan Wozniak, o conselheiro Marcelo Gasparino falou sobre o preço dos combustíveis, escândalos de corrupção em companhias e também outros assuntos relacionados à economia. Olá, Eudiane, muito boa noite para você, boa noite a todos. Hoje eu converso com ele, que é advogado, especialista em administração tributária e na última década já atuou como conselheiro de administração independente em companhias abertas, mais de 36 mandatos, se eu não estou errado, entre elas Vale, Petrobras, Eletrobras e Eternit. Vamos começar falando como é que foi a transição dessa carreira de advogado para conselheiro, uma mudança e tanto. Boa noite. Muito obrigado, boa noite, Luan, boa noite aos telespectadores do ND Notícias. Eu sou natural de Florianópolis, comecei a carreira como advogado, advoguei por 15 anos e chegou num momento da minha carreira que eu achei que poderia experimentar a atuação em empresas e aí aceitei o convite para ser diretor jurídico institucional da Celesc. Acabei me especializando em governança corporativa no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Isso era em torno de 2010. E aí passei a ser conselheiro de algumas companhias. Era muito comum quem participa do meio constatar que os conselheiros, eles ou eram indicados por relações pessoais, eram amigos, eram profissionais, mas com relacionamento pessoal, ou buscavam apenas aquela remuneração, mas não se comprometiam com as questões relevantes das empresas. E aí teve uma mudança de percepção muito grande ao longo dos últimos, eu diria, dos últimos 12 anos, após principalmente a Lava Jato, né, onde não só diretores, mas conselheiros também acabaram respondendo. E as questões de compliance, que hoje são muito presentes nas empresas. A coisa foi evoluindo de uma forma que eu acho que é vantajosa para todo mundo, para o mercado de capitais, para as empresas, para os investidores e para a sociedade como um todo, porque a empresa que vai bem, ela paga mais tributos, como é o caso da Petrobras hoje. Alguns até especialistas na área jurídica dizem que um dos grandes erros lá atrás foi delegar cargos de executivos dentro da Petrobras, por exemplo, para políticos, que isso foi um dos grandes erros para a corrupção que a gente viu nessa empresa. O senhor concorda? Uma das manchas que vai ficar na história do Brasil é a questão dos maiores escândalos de corrupção que se teve conhecimento, que foram no Brasil, principalmente na Petrobras, e a empresa paga um preço muito alto pelos problemas que ela sofreu. A Petrobras é uma empresa que é uma companhia que praticamente quebrou em 2015. Primeiro que não quebraria porque é estatal, mas segundo que eles tiveram alguma habilidade em vender alguns ativos que permitiram que a empresa honrasse seus compromissos financeiros. E dali para frente, com a questão da lei das estatais, que foi a Lei 13.303 de 2016, foi o grande marco, o grande divisor de águas, que é uma lei que aumentou a régua do padrão de governança que tem que ser adotado pelas empresas, mas principalmente criou uma série de barreiras para impedir que conselheiros ou administradores com vínculo político ou com vínculo com políticos pudessem alçar a esses cargos, que são os cargos que tomam as decisões nas empresas. Isso é o que está trazendo essa segurança para o investidor? Eu não tenho dúvida. A gente tem uma base acionária nas estatais brasileiras muito maior do que tínhamos no passado. Fazendo um paralelo com a corrupção, no caso da Vale, que eu também sou conselheiro, com os acidentes, com as tragédias de Mariana e de Brumadinho, alguns investidores, por serem problemas ambientais e problemas que causaram mortes, colocaram essa empresa, vamos dizer, numa lista de restrição para investimentos. Então, alguns investidores que investiam na Vale, até hoje ainda não retornaram, mas a grande maioria retornou e hoje ela tem muito mais, vamos dizer assim, credibilidade do que tinha no passado. Política de preços, redução no valor dos combustíveis, a gente ainda vai pagar essa conta por essa redução ou o que podemos esperar?
Não, de forma alguma, né? Quem pôde acompanhar, quem tem algum envolvimento com isso, constatou que isso não aconteceu só no Brasil. Aconteceu em todo o mundo, né? Em alguns lugares repercutiu ainda mais do que no Brasil. Os lugares que teve menor repercussão, eles receberam o que a gente chama de subsídio. Então, os Estados Unidos têm reservas de petróleo, é um exemplo de um país que teve intervenção do governo para tentar reduzir o impacto do aumento do preço do barril de petróleo. Esses países do primeiro mundo, esses países ditos ricos, eles conseguem comprar mais do que eles consomem, então eles armazenam, né? Então existem reservas que foram utilizadas por esses países. O Brasil, no caso, ele não tem reservas porque ele não produz o que ele consome e ele não tem a disponibilidade para fazer esse tipo de garantia. É óbvio que a população acaba sentindo mais porque, primeiro, que o transporte no Brasil, o transporte coletivo ainda não é uma realidade que todos podem utilizar, não é que desejam, é que não tem ou qualidade, ou não tem segurança, ou não tem efetivamente. A carga brasileira ela é transportada principalmente pelo modal rodoviário. Então, os caminhões são movidos a diesel, né? E a gente, com o aumento do diesel, acaba tendo o aumento do frete, o aumento da produção, porque os implementos agrícolas também são movidos a diesel. A gente teve o repasse dos preços que era necessário para não faltar combustível no Brasil. E agora a gente está verificando que com a redução do preço do barril do petróleo e com o dólar se mantendo estável, assim como o combustível aumentou, o combustível vai cair. Eu acredito que vai cair mais. Quanto a eleição pode atrapalhar nessa redução? Eu não vejo que, para os políticos, de uma forma geral, preço de combustível elevado seja alguma vantagem. Então, não vejo que isso pode atrapalhar a redução dos combustíveis. Eu vejo que existem promessas de interferência no preço dos combustíveis, o que é muito ruim, porque aí volta a ter aquela desconfiança de que vai ter uma intervenção na gestão da empresa. Então eu tenho, além da responsabilidade como administrador, que todos os conselheiros têm, eu tenho uma responsabilidade moral perante aqueles que me elegeram. Então não poderia de forma alguma compactuar ou constatar que estaria havendo algum tipo de prejuízo para esses acionistas ou para o mercado em geral e ficar calado. E a gente não pode vender mais barato do que custa lá fora e nem vender mais caro do que custa lá fora, né? Senão a gente vai desincentivar a indústria local e incentivar a importação. A gente acaba desprestigiando a indústria brasileira. Um volume do que a Petrobras produz é exportado, mas não é porque a gente não quer consumir no Brasil, é porque existe um tipo de produto que precisa ser importado para produzir todas as linhas de combustíveis que são utilizadas no Brasil. Eudiane, eu volto com você ao estúdio.